Para esse debate, eu vou começar pela Samanta. Samanta, o ex-presidente Fernando Collor corre um risco real de ser efetivamente preso. Boa tarde, bem-vinda. Bom, boa tarde, Luciana. Boa tarde, Zé Eduardo. Eu entendo que, sim, ele corre um risco real de ser preso. Isso por quê? Porque até agora a gente já tem uma maioria no Supremo Tribunal Federal pela condenação e as penas são excessivamente altas. A gente tem por corrupção passiva 5 anos e 4 meses, organização criminosa 4 anos e 1 mês e de lavagem de dinheiro 24 anos, 5 meses e 10 dias. E a gente sabe que o Código Penal, o que soma tudo, 33 anos, 10 meses e 10 dias. E pelo Código Penal, todas as penas acima de 8 anos se iniciam no regime fechado, ou seja, o regime de reclusão. O que a gente pode observar aqui? Que a pena para lavagem de dinheiro é muito maior do que corrupção passiva, ou seja, o Supremo fez o entendimento de que essa lavagem de dinheiro era como um crime continuado, ou seja, botou uma pena bastante gravosa, não é? E há uma discussão de um único voto divergente do ministro André Mendonça que não classifica o elo entre o Collor e os outros 2 réus como organização criminosa, mas como associação criminosa, o que diminuiria um pouco a pena, mas não afetaria o início do cumprimento dessa pena em regime fechado. É claro que a gente está falando até agora. Acho que dificilmente esse quadro vai se alterar dentro do Supremo Tribunal Federal, mas o que tudo indica é que ele vai realmente começar pelo regime fechado. O que é interessante é que o Collor, depois do impeachment, tinha sido absolvido no próprio Supremo Tribunal Federal por falta de provas. Agora o cenário é outro e a condenação parece certa. Bem outro, né? Zé Eduardo, boa tarde, bem-vindo. O ex-presidente Fernando Collor corre o risco real de ser efetivamente preso? Bem, boa tarde, Luciano, boa tarde, Samanta, boa tarde a todos e todas que nos assistem. Eu concordo integralmente com a Samanta. Eu acho que ele é mais do que um risco, já é uma dimensão praticamente concretizada. Claro que, em tese, até a proclamação do resultado, os ministros poderão voltar atrás do seu resultado. Mas os votos que foram proferidos na sessão de ontem foram votos muito consistentes, o que creio dificilmente algum ministro voltará atrás naquilo que decidiu. O que vai restar em aberto a discussão é justamente aquilo que os advogados e juízes chamam de dosimetria da pena, ou seja, aquilo que a Samanta bem disse, que é o quantum da pena será fixado. Há questões jurídicas que foram introduzidas no voto do ministro André Mendonça e questões que me pareceram bastante pertinentes do ponto de vista da configuração final desta pena, que chegou a mais de 30 anos, de acordo com o relator Edson Fachin. Essa, acredito eu, deve ser a discussão que vai ser colocada na próxima semana, ou seja, uma vez dados os votos, vai se discutir a pena. E aí, eu acredito que ou na quantificação dada pelo relator ou numa quantificação menor, a partir das premissas que foram desenvolvidas pelo ministro André Mendonça, haverá a condenação. E realmente, dificilmente, Collor escapará de uma condenação que o leve à prisão, inclusive em regime fechado. Se os dois concordaram, vou pedir para usarem o tempo da réplica, então, para vocês me dizerem quando isso deve acontecer. Samanta. Olha, eu acho que deve acontecer em breve, porque o julgamento está para ser retomado na semana que vem, né? E além de ser um julgamento que o condena à pena de prisão, né, também estabelece uma multa e um ressarcimento aos cofres públicos num valor bastante alto, né? Dele com os réus, 20 milhões, né? E ao Collor para devolver 13 milhões como ressarcimento e indenização pelos casos. O que nos chama a atenção, e foi algo até que a ministra Carmen Lúcia ressaltou no voto dela, é que isso é uma operação da Lava Jato e que ocorria no mesmo ano em que o Supremo Tribunal Federal julgava o crime do mensalão, né? O que demonstra que não aprendemos com os erros. E um ponto positivo é que demonstra que nem tudo que foi feito na Operação Lava Jato foi equivocado, que a Operação Lava Jato ainda foi a maior operação de combate à corrupção. E esse julgamento do Collor vem a demonstrar que efetivamente, no mérito, a Operação Lava Jato foi exitosa, não aqui sendo favorável aos abusos que existiram, mas muita coisa boa adveio da Lava Jato. Zé Eduardo. Olha, é muito difícil, Luciana, falar em tempos quando se fala de justiça. Eu acredito que na próxima sessão do Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira, haverá a conclusão do julgamento com a decisão da pena a ser atribuída. Mas, em tese, a defesa ainda poderá exercer alguns instrumentos recursais na defesa do ex-presidente Collor, como, por exemplo, embargos de declaração,
para aclarar situações da sentença que ficaram obscuras, justamente na perspectiva de tentar evitar o trânsito em julgado e o cumprimento da decisão. Agora, aparentemente, em princípio, é um quadro irreversível, ou seja, Collor será condenado, formou-se a maioria, há um único voto distoante, que é do ministro Cássio Nunes, que afirmou que não existiam provas para a condenação e que tudo seria baseado em delações, o que foi rebatido por todos os outros votos, na medida em que, além das delações, existem outros elementos, à primeira vista, robustos, para que se leve à condenação de Fernando Collor.